Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos aqui novamente ao canal Futebol Entrevista. E hoje vamos continuar aquela nossa série, né, que eu já fiz um vídeo sobre algumas das falácias dos analistas, não é? Os analistas do Brasil, da TV e do rádio, né, da imprensa em geral, sobre a Copa do Brasil, né? Que essas Maria vai com as outras vivem repetindo, tá certo? Então, vamos lá. Bom, nessa sequência, nós vamos continuar sobre aquela falácia, não é? Que os analistas dizem que da Copa do Brasil, na época em que os clubes que estavam na Libertadores não participavam, que isso aí teria facilitado, no caso desses clubes pequenos, né, ou de menor investimento, como eles falam, que esses clubes tivessem chegado à final, ou terem sido mesmo campeões, não é? Que isso é uma mentira. E vamos dissecar agora. Eu vou falar agora sobre o Brasiliense, que foi um clube que não foi campeão em 2002, na sua primeira participação na Copa do Brasil, mas o Brasiliense chegou à final, fez 2 jogos duros contra o Corinthians, não é? E, claro, a gente sabe que hoje a Copa do Brasil, hoje sim, é quase impossível de um clube que está menor ranqueado chegar numa final, porque as 2 primeiras fases, elas favorecem completamente, assim, de uma forma muito desigual, a quem está melhor no ranking. E, geralmente, claro, são clubes gigantes do Brasil, mas nessa Copa do Brasil de 2002, não participaram, porque estavam na Libertadores, Grêmio, Flamengo, Atlético Paranaense e São Caetano. Grêmio, Flamengo, Atlético Paranaense e São Caetano. Bom, você que está me assistindo, meu amigo, você acha que isso aí facilitou esses clubes não terem participado? Isso facilitou do Brasiliense ter chegado à final? Eu acho que não, né? Porque o Brasil tem vários clubes gigantes, inclusive o nosso campeonato nacional é um dos mais disputados do mundo, né? Não seria por falta de 4, inclusive Atlético Paranaense e São Caetano, talvez nessa época não fossem tão grandes como são hoje, né? O São Caetano mesmo foi só aquele meteoro, vamos dizer assim, né? Então, o Brasiliense eliminou na primeira fase o Vasco do Acre, né? Um clube muito pequeno. Depois eliminou o Náutico. Depois o Confiança, e aí sim pegou o Fluminense do Rio de Janeiro, eliminou o Fluminense, o Brasiliense, que era um clube desconhecido, eliminou o Fluminense. Depois eliminou o Atlético Mineiro, incluindo, no jogo de ida no Mineirão, uma goleada de 3-0 sobre o Atlético Mineiro. E aí chegou na final contra o Corinthians, houve o primeiro jogo no Morumbi, que o Corinthians venceu 2-1, inclusive com direito a protestos, né, em cima da arbitragem do grande Carlos Simon. E no jogo final, foi no estádio, tinha o nome de Cerejão, hoje conhecido como Boca do Jacaré, né? Então, aí na final foi 1-1, quer dizer, então não foi por a questão dos clubes que estavam na Libertadores que o Brasiliense deixou de chegar na final, não, ele teve seus méritos, entendeu? Vamos falar então sobre a Copa do Brasil de 2004, no qual o Santo André foi campeão. Então, ficaram fora, devido à participação na Libertadores, ficaram fora Cruzeiro, São Paulo, Santos, Coritiba e São Caetano. Então, você vai dizer aí, por exemplo, Cruzeiro, Santos e São Paulo, talvez, né, claro, tivessem chances também, é evidente, de chegar numa final. Mas são 3, assim, por exemplo, Coritiba e São Caetano eram médios, assim, vamos dizer, concorrentes, não é? Então, o Santo André, na sua campanha, ele começou eliminando um clube do interior do Goiás chamado Novo Horizonte. Depois, ele eliminou o Atlético Mineiro. O Santo André eliminou o Atlético Mineiro. Depois eliminou o Guarani de Campinas. Muito mais tradição, já naquela época, né, 2004. Depois eliminou o Palmeiras. E depois, aí na semifinal, eliminou o 15 de novembro de Campo Bom,
que na época já estava iniciando aí a grande trajetória do Mano Menezes, né, que era o treinador do 15 de novembro, e inclusive ganhando de 3-1, né, ganhando do 15 de novembro de 3-1 no Estádio Olímpico, Porto Alegre, né? E foi para a final o Santo André contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. Houve o jogo no Parque Antártica, que foi 2-2, né, estádio do Palmeiras, né, na época ainda era Parque Antártica. E foi para o Maracanã, que havia um público de 73.210 pessoas, público total, né? Foi para o Flamengo. Quem é que ia apostar? Não seria mais, teoricamente, então teria sido mais fácil para o Flamengo vencer essa Copa do Brasil de 2004, porque afinal o Flamengo não teria os concorrentes da Libertadores, foi pegar o Santo André. Então, no caso, aí tudo preparado, né, para a grande vitória do Flamengo. O que aconteceu? O Santo André foi lá e venceu o Flamengo de 2-0. Quer dizer, então essa falácia, ela não se aplica, né? Nesses meus dois exemplos que eu citei, essa falácia não se aplicou, entendeu? Porque, ao que indica, parece que haviam 10 clubes brasileiros participando da Libertadores, 10 grandes clubes. Então, esses analistas, eles ficam somente repetindo, meus amigos. Eu vou ainda fazer mais um vídeo sobre isso, porque será um vídeo sobre, mais para frente um pouco, né? Antes de ter havido essa fórmula agora nova, que ela agora sim, que elimina os pequenos, tá certo? Então, muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Teremos ainda um próximo vídeo sobre esses exemplos, né, essas duas falácias, tá certo? Se você tiver algum exemplo, alguma colocação, algum comentário, por favor, coloque aqui no vídeo. Lhe peço que também curta, se gostou, tá certo? Então, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.